Senhoras e senhores deputados, hoje, senhor presidente, no Congresso Nacional, há uma solenidade de comemoração dos 25 anos de promulgação da Constituição de 5 de outubro de 88, adjetivada por Ulisses Guimarães de a Constituição Cidadã. Muitos se convenceram à época de que a nova Constituição representaria um divisor de águas entre a ditadura e uma reluzente democracia. Estávamos, a partir dali, sepultando todos os instrumentos utilizados no regime autoritário para a supressão dos direitos e garantias individuais e para a imposição de um modelo que, se submetido ao crivo da população, seria rejeitado. Vinte e 25 anos depois, com as manifestações populares, quando o povo tem se manifestado, denunciando governantes, reivindicando, quando o povo se manifesta, verificamos o uso de força policial para a repressão. Aliás, o uso de força policial integrada por policiais militares que não se conformam com o tratamento a eles dispensados pelo próprio governo, assim como aqueles que estão se manifestando, denunciando os governantes ou reivindicando direitos. Aqui no Rio de Janeiro, há uma situação completamente deplorável, quando o governador do estado joga a tropa da polícia militar para a repressão. Muitos são orientados à prática de atos que não dignificam e comprometem o nome da instituição, mas com o objetivo de comprometer aqueles que estão se manifestando. E quando são pilhados, como foi o caso do policial militar, que forjou um flagrante, estava ali cumprindo ordens, não fez aquilo por decisão própria, embora tenha que ser responsabilizado, que esse tipo de ordem não pode ser cumprido. Mas o governante vem, vamos apurar os excessos e vamos punir aqueles que se excederam. Quer dizer, um cinismo sem adjetivos. É impossível encontrar um adjetivo que possa caracterizar o despudor dos governantes que se utilizam de servidores públicos de forma tão abjeta. Mas aí, senhor presidente, hoje está estampado em todos os jornais que no estado de São Paulo vão aplicar contra manifestantes a famigerada Lei de Segurança Nacional, um escombro da ditadura que, obviamente,
não encontra amparo constitucional. A Lei de Segurança Nacional é flagrantemente inconstitucional. E o Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a lei de imprensa era inconstitucional, porque vinha da ditadura e conflitava com a Constituição de 5 de outubro de 88, porque então não manifesta o mesmo entendimento em relação à Lei de Segurança Nacional. Eu me lembro, senhor presidente, deputado Newton Salomão, deputado Marcos Figueiredo, que quando caminhava para o final do regime autoritário, o presidente de então, o general João Batista Figueiredo, resolveu se transformar numa figura popular e começou a comparecer a alguns eventos para que tivesse contato com a população. E me lembro que no estado de Santa Catarina, o general Figueiredo tomava café num bar e foi abordado por um jovem estudante, aliás, bem jovem. Aí o jovem falou para ele: a Lei de Segurança Nacional é a pior lei da terra. E ele olhou para o jovem com alguma sabedoria, ou imaginando, ser dotado de alguma sabedoria, e disse para o jovem: e você conhece todas as leis da terra? Aí o jovem redarguiu: só conheço a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a Lei de Segurança Nacional é uma violência tão grande contra a mais elementar liberdade individual ou liberdade pública, que a partir da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88, mesmo em não tendo havido uma revogação expressa, quero dizer que no exercício do mandato de deputado federal, apresentei um projeto de lei revogando a Lei de Segurança Nacional. Não prosperou. Mas é óbvio que a Lei de Segurança Nacional, que vem da ditadura, representa uma excrescência, uma afronta à Constituição. Mas o que é lamentável, o que é difícil de acolher, é que um governador de estado, no caso o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que foi constituinte, que é um dos signatários da Constituição de outubro de 88, possa, na medida em que perde completamente a autoridade, determinar a aplicação da Lei de Segurança Nacional contra os manifestantes, contra aqueles que manifestam uma justa indignação em função da realidade enfrentada. É de se imaginar que esse exemplo que começa a vir de São Paulo possa se comunicar a outras unidades da federação, que aqui no estado do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral está concluindo que o uso da força não está alcançando nenhum resultado, a não ser contribuir para mobilizações maiores, que a reação popular é muito grande. No caso dos profissionais da educação, há um reconhecimento de que as reivindicações são justas. E o governador Sérgio Cabral, que tem sido o alvo principal das manifestações populares, vendo que o uso da força não está sendo suficiente, poderá se valer, ser seduzido a se valer do mesmo instrumento que está sendo utilizado pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a Lei de Segurança Nacional. Imagino, senhor presidente, e vou propor hoje
ao presidente desta casa na sessão deliberativa, na ordem do dia, que o poder legislativo estadual, com a subscrição de todos os parlamentares, possa se manifestar contrário à vigência da Lei de Segurança Nacional. E aqueles que não estiverem dispostos à subscrição de tal documento, que pelo menos chame. Mas a aplicação da Lei de Segurança Nacional é inaceitável. As casas legislativas, pelas ditaduras, quando são implantadas, a primeira vítima é o poder legislativo. E trazer de volta para a aplicação um instrumento da ditadura representa um retrocesso em relação ao qual não podemos concordar. Portanto, senhor presidente, que fique o governador Sérgio Cabral alertado, que ele não está conseguindo nenhum resultado, a não ser se expor cada vez mais, reprimindo os movimentos populares com o uso da força, e que ele não se atreva, que ele não seja seduzido pelo governador de São Paulo para a aplicação de um instrumento, a Lei de Segurança Nacional, que alcançou inclusive o seu próprio pai.